Olá, eu sou a professora Estela Rocha, eu coordeno a área digital aqui da Gran Faculdade, né, os cursos de educação, você já me conhece, então sabe que nesse canal aqui estou sempre trazendo informações que vão atravessar e perpassar a formação de educadores ou profissionais de educação ou qualquer pessoa que tenha interesse pela temática. Bom, normalmente os assuntos que nós tratamos aqui no canal são trazidos pelo corpo docente do curso ou mesmo pelos alunos quando mandam mensagens lá na plataforma, né, na sala de tutoria, quando o representante de turma traz essa temática, mas dessa vez não. Esse é um assunto que me atravessou no primeiro semestre de 2024 por conta de um interesse meu na temática e eu fui fazer um curso. E é sobre esse curso, sobre a temática desse curso que nós vamos falar hoje. Então eu trago aqui para minha bancada o professor Eduardo e vamos conversar um pouquinho sobre storytelling. Mas antes, Eduardo, quem é Eduardo? Eu acho que melhor do que eu falar quem é você, sua formação, você diz quem você é. Seja bem-vindo. Oi, Estela, boa tarde. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É um imenso prazer falar sobre essa temática, né, de storytelling como abordagem educacional. E eu vou me apresentar um pouquinho, então. Meu nome é Eduardo, eu sou professor, então, do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação e, atualmente, eu estou fazendo doutorado, né, no programa de pós-graduação em Informática na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pode falar. E tão bom. Então já sabemos quem você é. Você está ali pertinho de mim, porque eu também sou carioca, mas hoje estou aqui em Brasília para a gente poder fazer essa live. E Eduardo, eu recebi a informação do seu curso num grupo de professores do estado do Rio de Janeiro. Uma professora foi lá, pegou e compartilhou no grupo da escola. Eu me interessei, e aí assim, o que o professor faz na sexta-feira à noite, né? Ele se inscreve em curso online, porque professor também continua em formação. E aí assim, por que falar sobre o storytelling, né? Então, primeiro eu queria ouvir de você, por que trabalhar com storytelling? E eu sei que isso é parte da sua pesquisa de doutorado. E aí você também já vai articulando aí com essa parte. Não, tá joia. Então, essa iniciativa do curso, né, na verdade foi uma iniciativa minha e da coordenação de extensão do, do Colégio Pedro II, e a gente queria, então, abordar a técnica de storytelling, né, como roteiro de aulas para professores. E esse curso, ele casou, assim, de uma forma com a minha pesquisa de doutorado, né? Então, assim, para contextualizar o que seria o storytelling, né? Então, o storytelling, ele é a arte de contar histórias através de narrativas envolventes, né? Então, a gente tem uma estrutura narrativa por trás daquela história, né? Por quê? Para a gente poder, então, envolver emocionalmente o público, né? Então, é uma técnica bastante poderosa na área de educação, porque assim o storytelling, né, quando ele foi, ele foi, vamos dizer assim, na verdade o storytelling é uma técnica muito antiga, isso vem desde os primórdios, né, assim, desde a história da humanidade, então a gente tem um storytelling, né, para poder estar ali, né, a gente pegando ali os homens das cavernas, né, eles faziam as reuniões ali, acendendo fogueira, e ali eles estavam contando a história, estava gerando ali certo conhecimento. Isso é interessante porque isso foi atravessando, né, vários e vários anos, e assim, nos anos 90, a técnica de storytelling ela foi bastante difundida no marketing, né? Então a gente tinha ali propagandas ali da Coca-Cola, onde a gente tinha ali as histórias dos ursos polares, né? Onde tinha ali histórias de amor, histórias de família, mas qual é o objetivo? Engajar o público a consumir a Coca-Cola. E o storytelling, ele é também muito utilizado no entretenimento. Por exemplo, filmes, né, de maior sucesso, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter,
Procurando Nemo, eles compartilham a mesma estrutura narrativa que, no caso, né, é a jornada do herói. Né? A jornada do herói, ela é uma estrutura narrativa criada por um escritor muito famoso, Joseph Campbell, né? Que, na verdade, ele percebeu que as boas histórias, elas compartilhavam ali certos elementos. Então, no final, ele criou, então, esta jornada do herói. Então, na educação, o storytelling como abordagem educacional, ele é um tema bastante emergente, né? E assim, e traz muitos benefícios. Por exemplo, quando a gente está utilizando a técnica de storytelling no contexto educacional, a gente está trabalhando ali com diversas habilidades dos alunos, né? Por exemplo, quando eu peço que os alunos criem histórias, né, através de um conteúdo que eu estou passando, por exemplo, eu estou passando um conteúdo e peço para os alunos, então, criarem uma história, né, daquele conteúdo. Então, quando o aluno ele vai produzir essa história, ali a gente está trabalhando várias habilidades interessantes, como, por exemplo, trabalho em equipe, criatividade, eu estou melhorando ali a habilidade de leitura do meu aluno, a habilidade de escrita, habilidade de comunicação, pensamento crítico, resolução de problemas, aprendizagem e uso de ferramentas tecnológicas. Por quê? Porque no final o aluno ele vai gerar, né, aquele storytelling digital. Né? O que é o storytelling digital? É a união entre a antiga arte de contar histórias, mais o uso de tecnologias. Né? Então, quando os alunos eles vão produzir esse vídeo, geralmente é de 3 a 5 minutos, eles têm que utilizar ferramentas tecnológicas, então eles acabam tendo que aprender essas ferramentas. Então, todas essas habilidades que eu falei são habilidades importantes, né, para os alunos. Eu estou falando da visão do aluno usar. Quando o professor também utiliza o storytelling para, por exemplo, confeccionar conteúdos de aprendizagem, aquele conteúdo ele pode ser melhor trabalhado, conceitos abstratos são melhores transmitidos através de histórias, aquele conteúdo ele se torna mais memorável, né? Eu posso promover empatia, né? Eu posso estar formando profissionais mais humanizados. Por quê? Porque quando eu vou utilizar conteúdo através de storytelling, por exemplo, e você, nessa história, né? Porque o storytelling, ele tem ali vários elementos de narrativas, né? Como, por exemplo, personagens, enredo, narrativa, tempo, espaço. Então, quando você cria um personagem na história e aquele personagem tem toda uma jornada, né, até o final da história. Então, ele passa ali por problemas, ele passa por conflitos. Então, quando você cria um storytelling, né, que o público, né, aquela pessoa que está assistindo, ouvindo aquela história, ela se vê na história, né, aquilo também, você está trabalhando com a questão da empatia, né? Você se coloca no lugar daquele personagem, porque talvez você na vida real passou por aqueles problemas que está acontecendo ali na história, né? Não só problemas, os conflitos, as vitórias, enfim. Então, é uma técnica bastante importante. Só que assim, eu estou falando de vários benefícios, né? Uhum. Só que, como você disse, eu faço doutorado em informática e eu estou trabalhando com storytelling. E assim, através dos meus estudos, eu percebi que, apesar desses grandes benefícios que eu acabei de relatar, os professores, né, e alunos, eles têm dificuldade na construção de histórias. Então, porque é complexo mesmo, né? Porque você tem que criar os personagens,
você tem que criar todo o enredo, né? Você tem que saber utilizar uma estrutura narrativa, né? Como a mais famosa é a jornada do herói que eu comentei. Uhum. E quando o professor quer usar essa técnica, ele também tem que casar tudo isso com o conteúdo que ele quer ensinar, né? Então, um conteúdo de matemática, um conteúdo de português, enfim. Então, é uma técnica poderosíssima, mas é uma técnica complexa de se usar. Então, no doutorado, eu estou trabalhando em desenvolver um framework, né, de criação de storytelling educacional. Então, agora, né, com o surgimento de ferramentas de inteligência artificial generativas, né, como o ChatGPT, o Gemini, a gente pode usar essas ferramentas para nos auxiliar a construir boas histórias. Então, o objetivo do meu doutorado é fornecer um framework para professores de qualquer nível de ensino, de qualquer modalidade de ensino, para que eles, no framework, eles configurem os conteúdos de aulas que eles querem lecionar, qual o tempo de aula, a quantidade de aula, o nível de ensino. E, então, o objetivo é que ele, utilizando este framework, com o apoio de ferramentas generativas de inteligência artificial, eles consigam gerar este storytelling de uma maneira mais simples e eficaz. Então, o objetivo do meu framework é esse. Interessante, Eduardo. Assim, eu fiz o curso todo com você e tenho falado com os Uhum. colegas de modo geral, né? Assim, o quanto que o framework que você propôs, ele antecipa, né, a construção de um storytelling, porque eu imagino, como outros colegas, né, o nosso planejamento é sempre muito curto. Ele poderia ser Sim. gigante, mas a gente sempre vai achar ele muito curto. E ele antecipa muito disso. Uma vez que, por mais que eu não consiga construir todo o diálogo, né, aonde a gente coloca, na inteligência que a gente coloca, ele traz um diálogo e eu posso ali ampliar, posso desenvolver mais. Ele me ajuda a ser mais criativa, por mais que eu tenha que saber perguntar. Então, eu percebo que no seu framework, que eu acho que foi o mais interessante, é que você não é só um lugar em que eu vou colocar as informações. Eu preciso também colocar a minha criatividade ali. Quanto mais criativo eu for na escolha dos objetivos de aprendizagem, na seleção da minha temática, no desenvolvimento daquela aula com todos os assuntos que eu posso abordar, eu vou conseguir gerar uma história mais rica, né? E é isso que eu percebi no seu framework. Talvez eu não tenha te dado essa devolutiva no momento do curso, mas eu vejo hoje quanto Uhum. que ela me adiantou a pensar. Vou te dar um exemplo. Logo depois do curso, eu usei a sua ferramenta para propor uma aula que eu tinha que fazer aqui para o GRAM. Então, eu Que desenhei legal, que ela, legal. desenhei toda a minha aula lá, ela gerou um arcabouço, que eu joguei para a história e voltei. E fui trabalhando naquele momento. Acho que aqui ficou faltando um ponto que talvez eu tivesse que ter implementado lá. Ele me ajudou a fazer o meu autodesenvolvimento enquanto professora. Né? Então, assim, eu vejo que aquilo me ajudou muito. É claro que eu ainda preciso aprender muito mais sobre storytelling, né? Mas me fale um Uhum. pouquinho dos. Eu sei que você está aí para ir para qualificação, mas você já tem alguns dados, né, sobre o uso do storytelling na Sim. educação. E a gente está caminhando aqui, né? Temos ali mais alguns minutos. Eu gostaria que você falasse, então, sobre quais são esses dados que você já teve. Você já falou de várias vantagens, mas a gente tem muitas possibilidades ainda. É isso. Não, assim, esse ponto que você falou é muito interessante, porque, assim, o framework, ele utiliza, né, as ferramentas generativas de inteligência artificial como apoio. E o interessante é que, assim, por mais que o framework ele vai ajudar, né, a desenvolver os storytellers ali de uma forma mais simples e eficaz, na verdade, precisa ali de uma visão humana, vamos dizer assim,
Porque, assim, o professor que está em sala de aula, ele tem toda aquela expertise ali da sua disciplina, ele conhece o perfil ali dos alunos. Então, este framework, no final, ele vai gerar, né, um roteiro de storytelling para ser utilizado em sala de aula, mas precisa daquele olhar do professor para fazer ali alguns ajustes, algumas melhorias, para que no final aquele storytelling educacional pode ser aplicado de uma forma mais efetiva, né? Contribuindo assim para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Agora, como resultados, né? Assim, eu tenho alguns resultados, sim, do framework, né? Então, os professores que fizeram o curso, eles tiveram a oportunidade, né? Como você, de conhecer o framework, de poder utilizar, de poder gerar o seu storytelling educacional. Então, assim, eu posso adiantar, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, mas eu posso adiantar que dos professores que realizaram o curso, né, no final 37 conseguiram concluir todas as atividades. E desses 37, 85% disseram que o framework realmente facilitou a construção do storytelling educacional. Então já é um resultado assim muito positivo, porque na literatura fala que, apesar da importância do storytelling no contexto educacional, os professores têm dificuldade de utilizar essa técnica em sala de aula. Então o framework, de alguma forma, ele facilitou esse processo. E uma coisa muito interessante também que eu posso falar é que nós temos hoje o Gemini e o ChatGPT como as ferramentas de IA generativas mais populares. E desses 37 professores, 65% disseram que o resultado do seu storytelling foi melhor produzido no Gemini do que o ChatGPT. Então, também isso foi uma descoberta legal, porque a gente também não tinha essa noção de qual ferramenta de IA generativa poderia estar ajudando o framework ali a gerar os resultados melhores. Então, assim, esses dados eu posso estar adiantando, mas em breve, né, eu estou escrevendo um artigo e, assim, eu vou submeter agora no final desse mês e é isso. Então, o framework, de alguma forma, ele já está trazendo todo esse benefício, né, para os Sim. professores e, de alguma forma, popularizar essa técnica, né, já que é uma técnica tão importante, tão eficaz no ensino, né, tirar essa barreira, né, da complexidade de construir essas histórias, tornando esse processo mais simples para que professores consigam utilizar. E é uma técnica que, assim, como eu disse, você pode utilizar em qualquer disciplina, qualquer nível de ensino. Então, você pode usar desde o ensino infantil até a pós-graduação, no mestrado e no doutorado, né? Então, aquele contexto de aulas chatas, a gente pode melhorar e muito, criando aulas, vamos dizer assim, mais interessantes e mais eficazes aí para os alunos. E melhor ainda, tornando aquele conteúdo memorável, né? Porque o poder do storytelling é tornar aquele conteúdo memorável, né? Então, todos esses filmes que eu citei, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Procurando Nemo, entre outros, que fizeram sucesso, esses filmes estão na nossa memória, né? São histórias bem elaboradas, com uma narrativa envolvente. Então, usar essa técnica para o ensino, o professor tem muito a ganhar, né? Fazendo com que aquele conteúdo que ele esteja transmitindo seja um conteúdo mais atraente para os alunos, que chamam a atenção, e o melhor de tudo, que aquele conteúdo seja memorável, que os alunos não esqueçam aquele conteúdo que o professor está ensinando. É isso. Eduardo, eu te agradeço por você ter vindo aqui partilhar, né, parte da sua pesquisa de doutorado. Espero que em breve você possa voltar para trazer os novos dados para dividir com a gente. Eu sou uma das respondentes que eu achei que o Gemini foi mais humanizado na criação do storytelling. O chat, ele entregou a resposta, mas eu senti o quê de mais emoção, que eu acho que é isso que a gente tem que discutir numa próxima, porque você prevê as emoções no seu framework, e eu acho que aqui não daria tempo da gente falar, então a gente volta uma outra vez. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre essa temática. Tá bom. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!